Olá, gente, aqui é Padre Joãozinho. Hoje eu estou aqui nesta nossa super live com o meu confrade, Padre Josemar Lima, superior provincial lá da nossa província do Nordeste, a BRE, Brasil Recife, da qual participa também Padre Luiz Teus, né, holandês de nascimento, brasileiro de coração, e Padre Agivaldo e Padre Ivanildo, que é pároco vigário paroquial lá da paróquia São José da Agonia, em Água Preta, também em Pernambuco, diocese de Palmares, de onde é o nosso já saudoso, Dom Henrique Soares, e Marlon Oliveira, que é historiador. E por que nós estamos aqui? Porque nós temos uma grande notícia. Dom Henrique Soares tinha um sonho. E esse sonho era o processo de beatificação de um membro da nossa congregação, o padre, vamos ver se eu digo o nome certo, Francisco Gerard, depois o padre Teus, que é holandês, vai me corrigir se for necessário. Então, você pergunta, mas quem é esta figura? Eu vou compartilhar aqui para você poder ver esse senhor aqui, de barba longa, é o Padre Francisco, não é? Padre Francisco Gerard. E eu também encontrei essa foto aqui, ó, lá nas nossas casas do Nordeste, depois o Padre Josemar vai explicar para a gente, aqui celebrando a missa, não é? E pensando, meditando, né? E aqui uma foto dele como missionário, pelo que eu soube, né? Que eu levantei aí, o Padre Francisco, ele nasceu em 1881, não é? Que é século XIX, e foi atraído pelo carisma da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Em 1881, a congregação, fundada por Leão Deon, estava só nascendo, ela tinha 3 anos. O Padre Deon era até mestre de noviços nesse período, e em 83 ela seria supressa, né, pela Santa Sé, mas voltou em 84 e está até hoje aí. Ouvi dizer que esse menino, que nasceu lá no nascimento da congregação, em 1881, a congregação nasce em 1877, 78, ele, lá na juventude, acho que na década de 90, lá 1800, e depois o Marlon vai poder falar melhor para nós, ele já era um religioso da congregação e acabou vindo aqui para o Brasil. A congregação veio para o Brasil lá no Nordeste, em Pernambuco, em Camaragibe, um sonho bonito do fundador Padre Leão Deon, veio para cá em 1893. Né? O nosso Francisco tinha apenas 2 anos de idade, 3 anos de idade. E depois ele acabou vindo para cá. Acho que o Padre Luiz Teus, que é conterrâneo do Padre Francisco, vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou perguntar logo para o Padre Josemar. Boa noite, Padre Josemar. Bom dia ou boa tarde, tudo bem? Boa noite, Padre Joãozinho. Boa noite a todos que estão nos escutando. Tudo bem? É uma alegria participar desta live. Eu estou curioso aqui para saber o que significa Padre Francisco Gerard para a província Brasil Recife, para os deonianos, para os sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Então, para nós é um modelo, né, de missionário, de alguém que realmente abraçou o povo nordestino, saiu da Holanda, né, da Europa, primeiro mundo, e de repente, ao vir ao Brasil, logo foi trabalhar na região norte, né, de Alagoas, de Pernambuco, e se apaixonou, se entregou por inteiro ao povo de Deus. E sempre teve essa fama de santidade, né, entre os nossos confrades, na nossa província e no povo de Deus. Sempre teve essa fama. Agora, com o centenário da Arquidiocese de Maceió, foi que realmente o arcebispo Dom Muniz, né, expressou ele como missionário do século. Ao Por que resgatar a Maceió? história. Por que a Diocese de Maceió? Porque ele trabalhou 14 anos na Arquidiocese de Então Maceió. ele chegou no Brasil e trabalhou na Diocese Na Arquidiocese. na Arquidiocese de Maceió 14 anos. 14 anos.
São José da Laje, Colônia Leopoldina, né? Porto Aí Calvo. Bateguara, Porto Calvo, isso, 14 anos. E E foi depois um tempo ele vai suficiente para trabalhar. marcar. Hã? E foi um tempo assim muito forte, muito frutuoso, porque por causa das santas missões populares, né? Era missionário realmente antes do Vaticano II, mas já pregavam as santas missões populares em vários lugares aqui do Nordeste. E como é que ele chega até ah, aí a Paróquia São José da Agonia de Água Preta, em Pernambuco? É onde ele está Muito bem, sepultado, né? isso, Eu tenho aqui o isso. padre Agivaldo e o padre Ivanildo é pároco e vigário paroquial. Tudo bem, padres? Tudo bem, boa noite. Boa Boa noite. tarde, bom dia. O padre Francisco está sepultado aí na paróquia São José da Agonia, em Água Preta, não é isso? Sim, Ele trabalhou aí? Como é que foi? trabalhou aqui, não é? Desde, desde a década de 30 e faleceu no ano de 1953. Mais preciso, o historiador Marlon vai colocar isso. Aham. Mas ele foi um grande missionário, estando aqui, como também a paróquia de Altinho, a paróquia de Colônia Leopoldina, onde construiu a matriz, que realmente é uma das... É muito bonita a matriz. Também ele foi um grande formador, acho que chegou também a ser, não é, o vice-provincial, o provincial também da congregação, e também como pároco, realmente era um grande catequista, um grande incentivador da fé. Tinha uma fama também de milagreiro, aonde ia, tinha algum problema de pragas, de alguma coisa, ele rezava e desaparecia as pragas. Também tem relatos que houve, né, exorcismo, que ele expulsou, né, demônios, pessoas que vinham atormentadas, doentes. Então, tem realmente muitos relatos, não somente do povo, mas também de jornais. Já tem até jornal, Jornal Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, e já nos anos 30 já relatava, não é, certos milagres do padre Francisco. E olhe que, naquela época, o jornal, para relatar, deveria essa fama chegar, não é, porque não tinha muitos meios de comunicação. E ele construiu os monumentos, os crucifixos, não é, que está aqui em Água Preta, que é símbolo, não é, da cidade, um grande monumento, e também construiu aqui e levou a pé, junto com o povo, para a cidade de Altinho. Inclusive tem um cantor popular, Jorge de Altinho, que fez uma música homenageando o Padre Francisco, não é? Lá vai o rio Una, vai correndo a galopar, não é? Passa em Água Preta, pede a bênção ao Padre Francisco, que se tornou muito popular aqui no Nordeste. E o Padre Francisco, não é, faleceu em 53 e até hoje tem a missa dele todo ano e as pessoas lembram dele aqui. O povo Todo ano tem a tem uma missa. veneração por ele, como santo. Tem uma veneração por ele aqui, sim, uma grande veneração por ele. Aí eu ouvi dizer, isso que me chamou a atenção, que Dom Henrique, não é, que também faleceu recentemente de maneira muito precoce, com ares de santidade, ah, ele assumiu essa causa para ele, como uma causa que tem que ser levada pela igreja, e parece que agora a disposição é essa, levar adiante esse sonho de Dom Henrique. Como é que foi que Dom Henrique assumiu essa causa do Padre Francisco? Primeiro ele esteve aqui, a última missa do Padre Francisco, realmente parecia ser uma despedida. Estávamos junto eu, o Padre Ivanildo, e o padre da cidade de Colônia Leopoldina, vieram os padres também da Congregação Sagrado Coração de Jesus, de Oniano, né? O padre provincial, que está aí, o padre Josemar, estava presente, e realmente o Dom Henrique fez uma exposição muito bonita da vida do Padre Francisco. Também ele apresentou aos bispos do Nordeste 2, né, do nosso regional, a vida do Padre Francisco, que foi aprovada unanimemente por todos os bispos, não é, a aprovação de sua vida. Mas também o Padre Ivanildo pode colocar alguma coisa que estava aqui o ano passado. E aí, Padre Ivanildo? Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. O Padre Francisco está sendo redescoberto, principalmente agora no nosso Nordeste, porque Dom Henrique via nele o que ele sempre procurou viver aqui na diocese,
um exemplo de pastor. Perceba que ele não só fica no cantinho. A vida dele é ampla. Com certeza atingiu muitas cidades, conseguiu atingir muitos corações, e o testemunho de vida é o que fica. Ou seja, as obras, as atitudes, as palavras fica viva na mente do povo. Então, Dom Henrique, quando abraçou essa causa, ele olhou isso aí, um homem autêntico na vivência do Evangelho, um homem sincero que amava o povo, um padre do povo, que estava com o povo, se reunia com o povo, fazia romaria, peregrinações, foi um pastor na terra. E isso encantou com certeza a Dom Henrique de abraçar essa causa. Não simplesmente porque ele é um religioso, fez obra, não, mas porque procurou viver a autenticidade do Evangelho. Eu daqui a pouquinho vou falar com o Marlon, que fez até uma tese de mestrado aí sobre a vida do Padre Francisco Gerard. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Padre Ivanildo. Você conheceu o Padre Francisco? Padre Givaldo, você conheceu? Não, ele faleceu em 53. A gente, Padre Josemar, você conheceu? Não, só historicamente. O Marlon, você que é o historiador aí, você conheceu o Padre Francisco? Não tive esse privilégio, padre. Agora eu vou perguntar aqui. Muito esse privilégio. Padre Luiz Teus, se puder ativar seu som aí. Padre Luiz Teus, o senhor está com que idade? Eu vou completar 84. 84 anos. Então, eu acho que na década de 50, o senhor era o único que andava por essa terra, que disse nosso grupo aqui. Nem Dom Henrique, né? Ainda não. Cheguei em 58 para estudar a filosofia e teologia no Seminário Cristo Rei. Aqui. E o senhor chegou a conhecer o Padre Francisco Gerard? Conheci, não. Ele já tinha falecido. Mas vocês foram contemporâneos. Quando o senhor veio da Holanda, o senhor veio já como religioso ou não? Já eu terminei o noviciado em 58 e me ordenei em 64. Então, fiz a e ele faleceu em 53? Teologia. Não, eu não conheci, não. Mas agora, de ouvir falar... O que o senhor ouviu falar dele? Porque está muito próximo, né? Eu nasci em 64, então não teria nem como. Mas o senhor, quando ele tinha acabado de falecer, o senhor chega no Brasil, não é? Alguns anos depois, 5 anos depois. Sim. Não, aí ele era conhecido entre os colegas, o Santinho. Um nome meio diminutivo, brincadeira, mas todo mundo o considerava como o Santinho, como um grande pregador, como um grande artista que vivia aquilo que ele pintava. Nós temos aqui um quadro dele, onde ele está de lado, de joelho, escutando Jesus. Faz pena que não tem retrato aqui, mas é interessante, foi ele mesmo que pintou. Ele era pintor? Então, ele era pintor e escultor. E tem várias histórias que eu passei agora para o Marlon, porque o padre Josmar me pediu, quando estava na Holanda de férias, para pedir informações. Então, fui na paróquia dele, onde ele nasceu, onde ele cresceu, pedi as informações em Sittard, onde ele começou os seus estudos de seminário menor, e depois foi para Lovaina. Também tem alguns documentos de Lovaina, as notas dele na teologia, e filosofia e teologia. Então, depois que ele ordenou, poucos anos depois,
que ele veio aqui para o Brasil. E isso existe? Mas, O senhor está tentando resgatar isso, é isso? como é? O senhor está procurando resgatar essas memórias do padre Francisco, os escritos, né? Estou fazendo uma tentativa, né? Mas da Holanda recebi várias coisas, da Bélgica também, e algumas histórias também que já passaram aqui no Nordeste. Ou notícias de jornal também. Mas isso já passei para Marlon. O senhor ouvia falar dele como santinho, mas o senhor se convenceu de que ele é santo? Vale a pena entrar com o processo de beatificação? Dom Henrique tinha razão? Naquela época, não. Naquela época, ainda foi em, espera aí, 58, 59, eu fui como seminarista, eu como fratre, fui lá em Água Preta. Mas ele já tinha falecido, né? Então eu vi o sepulcro dele, vi os quadros dele, as esculturas dele, e todo mundo falava como grande artista. Agora, santinho é porque já se dizia que tinha recebido graças para Francisco, as orações para Francisco. Mas, assim, o nome geral era o Santinho. Eu vi umas... Pode interpretar. Eu vi umas imagens, umas gravuras, uma pintura ali no provincialado da BRE, que logo que a gente entra, tem lá uma pintura do Sagrado Coração de Jesus. É dele? É dele. Ah. É dele. E em Maceió, na catedral, tem 2 altares laterais que também foram pintados por ele. E porque naquela época, o Padre José Teus, meu tio, era vigário em Maceió. Então, a gente fazia propaganda da nossa revista, o Estandarte, então a gente andava por todo canto. Então, lá na catedral também tem 2 altares laterais pintados por ele. Que interessante. Muito bonitos. Nós vamos voltar sobre esse assunto. Agora, eu queria perguntar aqui para o nosso historiador Marlon, você certamente está ouvindo tudo isso, né? E você fez uma tese de mestrado, deve dar para nós informações bastante precisas a respeito dessa figura que encantou Dom Henrique, né? O padre Francisco Gerard. Pois é, padre. Eu quero primeiramente externar minha alegria, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui partilhando esse momento com o senhor e os demais sacerdotes, meu vigário, né? Meu pároco está aqui, que desde o primeiro momento que eu comentei com ele, quando ele chegou aqui na nossa paróquia, ele já se interessou pelo Padre Francisco, até porque o Padre Francisco se tornou muito conhecido na nossa região aqui, na Mata Sul de Pernambuco, a qual pertence ao território eclesial, né, da Diocese de Palmares. Bem, falar do Padre Francisco é uma satisfação imensa, é uma alegria realmente que a gente tem, né, por conta desse trabalho que nós fizemos e ainda continuamos a fazer, de mais de 10 anos de pesquisa. Né? Eu comecei a pesquisar a vida, né, e a ação do Padre Francisco em 2007. Por acaso, né, eu era um jovem estudante de graduação, de repente terminei a graduação e buscava, de certa forma, um objeto de pesquisa para que eu pudesse me inserir no mestrado. Também, né, pela experiência que eu tive naquele momento, de trabalhar na paróquia de Água Preta, eu era secretário paroquial na paróquia de Água Preta, eu pude ajudar na reorganização dos documentos paroquiais. E aí, né, nesse trabalho, né, de reorganização dos documentos paroquiais, né, na época, o então, né, pároco de Água Preta, Padre Tadeu Rocha, nós encontramos nos documentos fragmentos que falavam e faziam menção ao Padre Francisco Gerard.
Então, dali em diante, começou, de certa forma, a nossa busca por informações, a nossa busca por pistas, né, vestígios, fontes que pudessem, né, concretizar a possibilidade da gente, né, transformá-lo em um objeto de estudo e, posteriormente, organizar os caminhos de uma possível tese. E assim se fez. Né? Por 2 anos consecutivos, a gente se debruçou em algumas fontes possíveis que encontramos naquela época, né? Defendemos a tese e, posteriormente, continuamos a pesquisa de forma particular para a publicação futuramente de um livro que já está quase pronto. Então, a figura do Padre Francisco, Padre Joãozinho, é uma figura muito interessante do ponto de vista historiográfico e histórico, mas do ponto de vista da fé, ele é aquilo que Dom Henrique expressou no ano passado, quando, ao conhecer a história do Padre Francisco e vir celebrar conosco aqui na nossa paróquia, definiu bem aquilo que, de certa forma, ele entendeu pelo Padre Francisco. Um herói da fé. Ou seja, o Padre Francisco, já muito jovem, né, foi encantado pelo carisma da congregação dos padres deonianos, como já foi aqui mencionado pelos padres presentes, o Padre Luiz, o Padre Josemar, tá certo? Ele é encantado por esse carisma belíssimo da congregação, que desponta na Europa, mas que tem um desafio, de certa forma, universal, a pedido e a chamado também na época do Vaticano, ou seja, dos santos padres que conduziam a igreja naquele momento, de que missões acontecessem em determinadas localidades do mundo. Os padres leonianos vão para a África, como vocês bem conhecem a história, e não conseguem muito êxito, mas a América Latina também era um campo, né, um campo fértil para que essas missões acontecessem. E assim, o jovem Francisco, depois de ingressar, né, no finalzinho do século XIX, na experiência religiosa da congregação, depois de se ordenar sacerdote, ele chega aqui no Brasil, né, e desempenha a sua missão, justamente imbuído desse carisma, né, muito prefigurado na sua pessoa, na sua ação, nas suas atitudes, na sua visão de mundo, e começa, de certa forma, a mudar, né, as realidades da então comunidade de Colônia Leopoldina, que era distrito, né, do município de Porto Calvo, norte das Alagoas, e posteriormente, já no século XX, quando ele recebe a missão de vir ser o vigário paroquial de Água Preta, depois da criação da recente Diocese de Garanhuns. Que ano ele chega em Água Preta? A Diocese de Garanhuns. Senhor? Que ano ele chega em Água Preta? Ele chega em Água Preta em 1927, oficialmente como vigário. Quer dizer, mas antes de assumir a paróquia como vigário paroquial, de fato, ele já tinha vindo várias vezes em Água Preta por conta da proximidade com Colônia Leopoldina. Quando ele chega aqui no Brasil, ele é levado para a região de São José da Laje, que é uma região do norte de Alagoas, para se aclimatar, se adaptar ao clima, tá certo? E depois ele começa, de certa forma, sua ação pública, sua missão propriamente dita, se instalando em Colônia Leopoldina, que era uma comunidade pertencente à paróquia de Porto Calvo, naquele momento. Mas, antes mesmo de ser vigário de Água Preta, ele já transitava por essas áreas aqui, já vinha aqui em Água Preta com frequência, por conta da existência, né, de uma casa de formação que aqui, né, se encontrava. Ô Marlon, mas além de ser uma figura histórica importante, além de ser uma personalidade artística, né? Eu acabei de encontrar aqui um quadro dele, olha aqui, ó. Eu acho que é isso aqui, não é? Sim, esse quadro está lá na casa-mãe da Várzea, né? E é interessante nesse quadro aqui, que tem o Sagrado Coração de Jesus, e eu já passei tantas vezes lá, nunca tinha observado que aquele ali, do lado de Nossa Senhora, é justamente ele. É justamente ele. Depois tem uma série de outros elementos, e tem um bispo aí também. Exato.
Esse quadro, quando a gente estava no exercício da pesquisa, quem me apresentou esse quadro foi o saudoso e querido, que Deus o tenha, foi uma pessoa fantástica que me ajudou muito, o padre José Calixto, que certamente o padre Josemar também vai lembrar dele, não é isso, padre Josemar? O padre José Calixto, uma figura encantadora que me acolheu, né, no dia que eu visitei pela primeira vez a casa. E a primeira coisa que o padre José Calixto me apresentou foi justamente este quadro. E aí, numa conversa bem descontraída, sentados à frente desse quadro, o padre José Calixto, de certa forma, me explicou um pouco, né, do sentido desta pintura. Esta pintura, havia uma certa dúvida em relação à sua autoria, porque também, né, um primo do padre Francisco reivindicava a autoria dela. Mas, de certa forma, nós conhecemos esta pintura como uma pintura que retrata uma visão, né, da chegada ao céu do padre Francisco, e nesta pintura se encontram elementos importantes daquilo que aconteceu durante a vida dele. O bispo justamente representa essa presença efetiva da igreja, e ele aos pés de Nossa Senhora, porque durante toda a sua ação e a sua vida, ele, de certa forma, impulsionou, dedicou e levou as pessoas a conhecerem e a praticarem a devoção à Mãe Santíssima. Então, né, já naquela época, o padre Calixto me explicava com as suas palavras bem simples e singelas, me permitiu gravar isso, e até hoje esse quadro ele é um quadro extremamente importante, bonito e, claro, né, precisa ser a todo instante conservado e guardado aí na casa-mãe. Já não é mais apenas uma obra de arte, quando ele se não. de Deus, ele não pode ser considerado apenas uma obra de arte. Ele é realmente um símbolo, uma expressão, uma mensagem viva, de certa forma, e presente e mais atual do que nunca. Tá, mas e por que você acha que a igreja pode colocar ele como modelo de vida? Porque as duas características de um beato, de um santo, é que ele é modelo de vida e intercessor. Para que ele seja declarado intercessor, a igreja exige um milagre. Nem vamos entrar nesse assunto, porque esse assunto dá pano para manga. Hoje nós estamos aqui nessa pequena conversa, né? Breve começo, mas vamos ter que nos encontrar mais uma vez para aprofundar aspectos interessantes. Daí eu já conheço também a vida desse confrade que eu sinceramente não conhecia, né? Se não fosse Dom Henrique, com sua sensibilidade de pastor, dizer, não, eu assino embaixo, vamos entrar com o processo, inclusive falar no regional ali da CNBB, né? Olha, santos bispos, vamos. Bom, a questão do milagre deixamos para lá, mas o santo tem uma outra característica, que é a exemplaridade. Ele é exemplo para nós hoje. E o padre Francisco seria exemplo do quê? Efetivamente, o exemplo do padre Francisco se apresenta primeiro pelo seu carisma, tá certo? Segundo, pela expressivo trabalho de missão que ele realizou na região norte de Alagoas, Mata Sul de Pernambuco, Agreste de Pernambuco. Então, o Agreste, a Mata Sul de Pernambuco e o norte das Alagoas, né, praticamente receberam assim essa graça de ter a presença desse sacerdote realizando missões populares, tá certo? Em um tempo, em uma época, que um dos desafios mais evidentes da igreja era justamente a assistência espiritual, a presença efetiva, afetiva, tá certo? E uma presença pastoral. Então, os anos que o padre Francisco trabalhou na região de Colônia Leopoldina, na região aqui da Diocese de Palmares, especificamente Água Preta, que na época era a Diocese de Garanhuns, e subindo para o Agreste, a ponto de chegar à região de Pesqueira, que hoje é outra grande diocese, era uma região que tinha uma assistência espiritual muito deficitária. Tanto que o padre Francisco, ao chegar em Colônia Leopoldina, logo percebeu isso, juntamente com o irmão Aleixo.
Então, a primeira grande característica é a característica, né, que o liga à sua missão e automaticamente se transformando nesse missionário que levava a palavra de Deus, que assistia espiritualmente o seu rebanho, que estava próximo, que administrava com muito fervor, louvor e zelo os sacramentos. O Padre Francisco foi sendo visto pelas pessoas de uma forma diferenciada. Aí entra uma questão muito importante, que é a fama de santidade. Padre Josemar, queria fazer uma pergunta aí. Da última vez que eu estive na casa provincial aí em Recife, eu vi uma imagem já assim bem, né, surrada do Padre Deon, e eu acho que é esta daqui, né? Você está vendo daí essa imagem? Essa também teria sido uma pintura do Padre Francisco? Se ativar seu som, vamos ver. Sim, Pronto. é uma das suas pinturas, não? Entre outras que tem na casa, essa é uma das belas. Inclusive, foi justamente na época em que Padre Deon morreu, 1925. Pois é. Aí, isso que está me chamando a atenção, Padre Luiz Teus, porque pelo que está se falando aqui, Padre Deon o Padre Francisco conviveu com o fundador, com o Padre Deon, né? O Padre Deon social do final do século XIX, das conferências romanas, viveu a Primeira Guerra Mundial, né? Já no Brasil, mas ele conviveu, e devia ter uma memória visual do Padre Deon, né? O Padre Luiz Teus é um dos especialistas em Padre Deon aí. O Padre Luiz Teus não conheceu o Padre Deon pessoalmente, conheceu? Não. Acho que não temos mais nem... Passei no noviciado, passei 8 anos lá em Barretos, no noviciado, como ajudante do mestre de noviços, e a minha tarefa era para mostrar aos noviços quem era o Padre Deon. Então, para mim, foi um tempo muito enriquecedor, que antes, no nosso seminário, quase não se falava a respeito. Quando a gente está plenamente trabalhando, também não se pensa logo no fundador, porque a realidade é essa e não daquela época. Mas aquele tempo que eu passei no noviciado foi muito bom para mim, para conhecer melhor a pessoa de Padre Deon. Eu acho, Padre Luiz Teus, pelo que eu estudei da aparência de Padre Deon, esse grande fundador dos sacerdotes do Coração de Jesus, essa pintura se aproxima muito, porque tem muita pintura que embelezou, assim, que acontece isso, né? A gente vai passando de uma pintura para outra, no final já não tem mais nada a ver com aquilo que era originalmente. Mas olhando, inclusive, fotos, né? Está muito próximo, o óculos, tudo. Eu acho que é uma gravura feita por alguém que conheceu o modelo, né? Conheceu o Padre Deon. Marlon, nós não temos todo o tempo do mundo, né? A nossa live hoje é apenas para começar, né? Eu quero agradecer aí sua presença, já convidar para um novo momento em que nós vamos fazer bastante propaganda, né? Para que todo mundo conheça essa personalidade, que é uma personalidade histórica, artística e também a geográfica, santo, né? Um servo de Deus, que agora a igreja quer elevar aos altares, né? Por iniciativa de Dom Henrique. E parece que a Diocese de Palmares está fortemente empenhada nisso, né, Padre Egivaldo? Como é que é? O que se pretende fazer daqui para frente para manter aceso o sonho de Dom Henrique? Na prática, o que vai fazer? Primeiro, desde do seu falecimento, o povo já tem esta devoção e já acontece a missa em sufrágio de sua alma, não é? Há 67 anos. Amanhã vamos celebrar esta missa aqui com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, né, Dom Fernando Saburino, do bispo auxiliar, Dom Macedo, do nosso
administrador diocesano, padre Norberto, do provincial, padre Josemar, com os padres do Sagrado Coração e alguns padres da diocese. E, mais ainda, todo o povo de Deus que vem, inclusive pessoas de outras regiões desses lugares por onde ele passou, Colônia Leopoldina, né, e daqui da região próxima. Infelizmente, com a pandemia, nós vamos ter aquela participação que tivemos no ano passado, não é assim, presencialmente. Mas a Rede Vida vai transmitir ao vivo a missa às 19 horas. Legal. Aqui. Viu, Padre Agivaldo? Para quem, como essa live vai ficar mais tempo, né, no ar, ela está muito interessante, então, para quem quiser se situar, esse amanhã significa dia 14 de agosto. Com certeza, né? 14 de agosto. No dia 15 de agosto, se você já está no dia 15 de agosto, já está no dia 20 de agosto, já está em setembro, e está assistindo essa live, achando muito interessante a figura do Padre Francisco, que você não conhecia, que encantou Dom Henrique, encanta todos nós, saiba que o primeiro passo é uma missa, né, de abertura desse processo. Nessa missa, vai se abrir o processo? Como que é? Não, ainda nesta missa não, porque Dom Henrique estava levando, né, os trabalhos em frente, isso aí o padre Josemar depois vai dizer. Mas eu quero dizer uma coisa importante. Primeiro, quando a Diocese de Palmares foi desmembrada de Garanhuns, foi criada em 62, né, o padre Francisco já tinha falecido há 9 anos, e ao chegar aqui, Dom Acácio encontrou a diocese, mas com poucos padres, e os poucos padres que tinham, muitos deles do Sagrado Coração de Jesus. Assim, Dom Acácio colocou como padroeiro nossa diocese o Sagrado Coração de Jesus. E com certeza seria muito importante o santo da congregação, né, dos donianos, do Sagrado Coração de Jesus. Com certeza casaria bem. Aliás, diante de Deus e do povo, né, já tem isso no coração. Mas aqui está nosso padroeiro, na minha camisa, que temos a Romaria todo ano, não é? Com quase 20 mil pessoas que participam. É a Romaria do Sagrado Coração de Jesus. O padre Agivaldo, o padre Ivanildo, aí provocaram o padre Josemar, não é? Falar como é que é essa questão do processo, qual é o primeiro passo, não é? Como seria levado isso adiante? Ativando o som aqui. Padre Josemar tem que ativar seu som. Pronto. Então, na nossa congregação dos sacerdotes do Coração de Jesus, né, fez a solicitação da abertura do processo. Dom Henrique, na época, aceitou e apresentou ao regional. Como ele veio a falecer, então, com certeza, vamos aguardar o novo bispo de Palmares, né, para levarmos adiante esta causa. Porque daí tem a ver com a igreja local, com a diocese, né? E com a congregação. Isso. Não é? Isso. Então, congregação e diocese juntos. Uma última pintura que eu imagino seja atribuída, mas aí o Marlon que vai poder nos dizer com certeza, o padre Josemar, que conhece bem todas essas coisas. Eu tenho uma última pintura aqui, já que falou-se tanto, padre Agivaldo falou do Sagrado Coração de Jesus, da importância, né? Temos essa imagem aqui dramática, né, do Sagrado Coração de Jesus. Ouvi dizer também que seria uma pintura do Padre Francisco. É verdade? Isso. Fica justamente na sacristia da nossa casa provincial, da capela da casa provincial. Ele tem um estilo, né? Tem um estilo que todos os quadros que a gente viu até agora, né? Eles têm uma... Aí, ó. Né? Padre Deon, o Coração de Jesus com todo esse povo, bom pastor, e aqui está o Padre Francisco Guerat, que foi o tema hoje dessa nossa live. Padre, sim? Um detalhe importante sobre a imagem, a última imagem agora, que o senhor colocou para as pessoas observarem, né? Aqui em Água Preta, nós temos uma imagem muito significativa, muito simbólica desse conjunto de obras artísticas e religiosas do Padre Francisco, que se aproxima muito desta imagem que o senhor
agora colocou para a gente observar. Essa imagem se remete à devoção, né, ao coração eucarístico, que une justamente dois pilares basilares da nossa fé. A Eucaristia, enquanto sacrifício que nos une e nos faz, de certa forma, né, estarmos, né, com Jesus, né, no santo sacrifício do altar, e, claro, uma devoção ao seu amor, né, infinito, a partir do seu, né, divino coração. Aqui em Água Preta, nós temos, né, hoje, no convento, na verdade, no mosteiro que foi instalado também por Dom Henrique, né, no mosteiro carmelita, a imagem que eu diria, né, e eu afirmo com toda tranquilidade, ser a imagem mais simbólica, né, dessa obra que o Padre Francisco nos deixou de forma visual, que é o coração eucarístico, uma estátua esculpida, né, a partir de um pé de jaca, né, de uma árvore, de uma jaqueira, e que foi esculpida de forma assim muito perfeita, tá, ok? E que simboliza justamente essa devoção ao Divino Coração e à Sagrada Eucaristia. Tanto que ela foi intitulada, né, como Coração Eucarístico. Mas para os populares que aqui residem e ainda guardam com muito carinho na memória, né, essa presença afetiva do Padre Francisco, chamam, né, popularmente de Santo Jaca, devido à estrutura que foi utilizada para se fazer, né, se esculpir a imagem. Então, o Padre Francisco, ele, né, deixa um legado marcante também por meio da sua arte, mas que nos aponta a Cristo. Aquilo que, de certa forma, também Dom Henrique nos colocava nas suas exortações, nas suas colocações, na sua pregação. Olhar sempre para Cristo. Muito bem. Eu quero agradecer muito ao Marlon, historiador, agradecer, que é especialista aí no Padre Francisco Guerra, resgatando essa figura histórica que às vezes o tempo esconde, mas a providência de Deus permitiu que a história dele fosse preservada por documentos. Isso vai ser muito importante para a Comissão Histórica da Beatificação, e um bom trabalho já está sendo feito. Eu sei bem do que eu estou falando, que eu participo também desse meio. E o Padre Luiz Deus, como nossa memória histórica aí, desde a Holanda até estar aí na província do Brasil, Recife. Padre Josemar Lima, provincial, né, muita força para conseguir aí levar adiante esse processo, que não é fácil, e uma coisa importante é divulgar a figura dessa pessoa exemplar. Então, Padre Agivaldo, Padre Ivanildo, né, obrigado por essa presença aqui junto conosco nessa live, né, e que Deus nos abençoe a todos nós, né, e também que o Padre Francisco Guerra interceda junto de Deus para que aconteça o melhor nesse processo. Agradeço, sempre é bom a gente conhecer coisas novas, né? Você que nos acompanhou até agora, né? Eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência, e compartilhe esse sonho de Dom Henrique. Coisas boas, sonhos bons não morrem. Valeu, gente. Obrigado.